Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui como igreja do Senhor. A oportunidade de congregarmos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é aquele que nos favorece, aquele que nos dá a direção, aquele que também, ó Pai, nos guarda de todo o mal. Pai, fala conosco por meio da Tua palavra. Enche nosso espírito, ó Espírito Santo de Deus. Dá-nos sabedoria, discernimento, revelação do Senhor. Abra os nossos olhos nessa noite. Em nome de Jesus, amém. O Senhor tem colocado no meu coração para ministrar para a nossa igreja uma palavra que talvez possa chocar alguns irmãos, né? Mas é uma palavra bíblica e abençoada. E o título que eu dei para esta palavra, eu ministrei ela uns 3 anos atrás, e ensinei a respeito disso num seminário. Os irmãos ficaram um pouco chocados, mas depois entenderam. O título da palavra é: Deus vai arrumar a sua bagunça. Deus arruma a nossa bagunça. Quantos aqui têm filhos? Aleluia. Quando seus filhos são pequenos, eles fazem bagunça? Sim ou não? E por isso eles deixam de ser filhos? Não, de forma alguma. E lá na sua casa, quando tem aquela bagunça, talvez alguns ficam irritados, outros ficam chateados, né? Outros falam, não, é só criança, não entende ainda. E quem que arruma bagunça? É os meninos? Hã? Não. Quem que arruma? O pai e a mãe. Normalmente é a mãe, né? Porque o pai está trabalhando, amém? Mas se o pai estiver em casa, ele também ajuda a arrumar, não é verdade? Mas, normalmente, são os pais que arrumam a bagunça. E, muitas vezes, irmãos, nós, como filhos de Deus, fizemos muitas bagunças por aí. Você conhece a sua vida. Você sabe as decisões que você tomou no passado. E talvez você chegou agora, aqui nesse culto, falando, essa situação não tem mais jeito de resolver, de consertar. Mas eu preciso te dizer, Deus, Ele arruma a nossa bagunça. E, para começar, vou usar o texto aqui de Romanos 8, 28, viu, pastor Paulo? Cadê o pastor Paulo? Romanos 8, 28. Quantos foram abençoados com a palavra do pastor Paulo aqui no último domingo? Não é o pastor Paulo não, o pastor Paulo ali. Pastor convidado, nosso pai do Gabriel. Foi uma grande bênção. Ele testemunhou aqui de uma bagunça, sim ou não? Não sei se vocês lembram, né? Teve uma questão com seu filho. Mas Romanos 8, 28 diz o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, é um fato que a vida, né? Nem tudo na vida vai ser perfeito, vai ser bom o tempo todo. Na verdade, muitas vezes a nossa vida pode ser comparada com uma montanha russa. Tem dia que está bem, tem dia que está mal, tem dia que você está sentindo bem, tem dia que você não está sentindo tão bem. Então, muitas vezes a sua vida é essa montanha russa. Mas você nunca deveria esquecer que todas as coisas, fala comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, você percebe que a palavra nos diz isso, né? Que todas as coisas, o que quer dizer todas as coisas? Literalmente todas as coisas, todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Aí você começa a pensar, né? Mas como que uma circunstância tão ruim que aconteceu comigo, ou que eu mesmo provoquei, pode, de alguma maneira, ser bom para mim? E Deus está prometendo para nós o quê? Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Mas pastor, você não está entendendo. Aconteceu isso, e é terrível demais. Esta situação vai cooperar para o seu bem. Pastor, tá bom, eu entendi que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, mas de que maneira? Veja, a promessa do Senhor, coloca o próximo versículo, 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, ou seja, sabia que Deus te conheceu antes de você existir? Isso não é maravilhoso? Porque se eu te conhecesse antes de você existir, e eu fosse Deus, e eu sabia que você ia pecar, você acha que eu ia te criar?
Eu não. Mas Deus sim. Porque Deus te ama. E Ele te conheceu antes. Antes Ele te conheceu. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A resposta para nós está aqui. A Bíblia diz para nós então que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Sim ou não? Sim. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Mas todas as coisas vão cooperar para que eu fique mais rico. É isso que está dizendo o texto? É para que eu fique mais próspero. É isso que está dizendo o texto? Não. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Para que tenha qual resultado? Qual que é o resultado de bem que Deus espera? É o resultado que você seja transformado à imagem do seu Filho Jesus. Então as coisas ruins e as coisas boas vão cooperar juntamente para o seu bem, para que você manifeste Cristo em cada circunstância. Então hoje é o dia de você manifestar Cristo no meio da bagunça que aconteceu. Hoje é o dia de você expressar Cristo. E como que você pode expressar Cristo no meio de um problema? Talvez alguém falhou com você e você está chateado com essa pessoa. Como que você pode manifestar Cristo? O que Cristo fez com você? Te perdoou. Então como que você pode manifestar Cristo nessa situação chata, nessa situação ruim? Como? Expressando Cristo, perdoando essa pessoa. Ah, pastor, mas não merece. E nós estamos aqui falando para casais também, né? Normalmente, quando você vai aconselhar os casais, e um tem um problema com o outro, ele fala, não, pastor, mas ele não merece ser perdoado. É verdade. Perdão é para quem não merece. Porque se for para quem merece, não é perdão. É outra coisa. Jesus, Ele te perdoou porque você merecia? O Senhor Jesus nos perdoou porque nós éramos bons e falhamos só um pouco? É porque Jesus sabia que a gente ia falhar só um pouquinho? Não. Ele te perdoou, filho. Não é porque você merece. Porque nós merecíamos o inferno. Ele te perdoou porque você não merece. Foi por isso que Ele te perdoou. Nós não merecíamos ser perdoados. Mas mesmo assim Ele decidiu expressar o amor dEle sobre aqueles que não o mereciam. Nós não merecíamos a Deus. Porque os nossos pecados nos afastavam de Deus. Mas por meio do sangue do Cordeiro de Deus, nós fomos reaproximados, trazidos de volta, aceitos, justos diante do Senhor. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Então você percebe que todas as coisas vão cooperar para o bem de quê? Para que eu e você sejamos feitos à imagem do seu Filho. Então, cada circunstância, filho, na sua vida, é para te colocar numa forma. Quando você coloca uma massa numa forma, se tem uma massa que está sobrando, o que vai acontecer? Vai ser tirada, sim ou não? E o que vai acontecer com aquela massa sem forma, ao ser colocada na forma? Ela vai expressar a forma que ela está sendo colocada. Então aquilo na sua vida que está excedente, que não combina com Deus, que não combina com a palavra de Deus, que não combina com o Espírito Santo na sua vida, sabe o que está acontecendo? O Espírito Santo está removendo, está tirando. Talvez comportamentos que você tinha, o Senhor está transformando, está removendo. Comportamentos ruins que você tinha. Talvez palavras que você falava, o Senhor está transformando o seu vocabulário. Está transformando os seus lábios. Porque antes Ele está transformando também o seu coração. Então Ele está removendo aquela excedente massa, para que você seja colocado na forma, e expresse então o próprio Cristo. O próprio Senhor Jesus. É por isso que você é chamado de cristão. Cristão significa nada mais, nada menos do que pequenos Cristos. Pequenos Cristo. Então você é a expressão de Cristo aqui na terra. Você foi convidado e predestinado por Deus. Deus te escolheu, antes da fundação do mundo, para ser a imagem do seu Filho Jesus. Isso é muita glória e muita graça de Deus. Porque homens falhos, pecadores, homens que erram, que fazem bagunça, são convidados agora para ser a imagem do Filho perfeito. A imagem de Cristo que é perfeito. Isso é muita graça. É muita bondade de Deus. Então, todas as coisas cooperam para que, na verdade, todas as coisas cooperam e concorrem juntamente para o nosso bem. Mas o bem que Deus espera não é que você fique mais rico. Deus tem uma bênção para você para prosperar. Aleluia.
Mas esse não é o bem que o texto está dizendo. O texto está dizendo o quê? Para que você expresse, em outras palavras, Cristo. Cristo. Então você é convidado a expressar Cristo no seu casamento. Você é convidado a expressar Cristo no seu trabalho. Você é convidado e predestinado a expressar Cristo nos seus relacionamentos na vida da igreja. Você é convidado a expressar a Cristo em todas as áreas da sua vida. Na criação dos seus filhos. Num jogo de futebol. Aos domingos, 9 horas da manhã. Estou dando recado para ninguém não. Está tudo bem lá, viu, irmãos? Está tudo certo. Nós temos um futebol todo domingo às 9 da manhã. É o aquecimento para o culto. Lá, um dos nossos irmãos traz uma palavra, o outro ora. É uma bênção o ambiente lá. Glória a Deus. Mas, continuando. Romanos 8, 33. Olha o que diz o texto. Romanos 8, 33. Mais para frente um pouco. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Romanos 8, 28 e o 27. Nós vemos que nós fomos predestinados. E fomos eleitos por Deus. Sabe o que é ser eleito, irmãos? Ser eleito é ser escolhido. Quando você vota no presidente, você está elegendo o presidente. Sim ou não? Porque você está exercendo a sua escolha. Sim? Do mesmo modo, Deus exerceu uma escolha. Deus escolheu. E Ele escolheu você e eu. Nos escolheu para sermos a imagem e semelhança do seu Filho. E aqui Ele está dizendo que nós, eleitos, quem pode intentar ou tentar nos acusar? Quem? Quem faz isso? Porque se alguém faz isso, quem que vai nos defender? É Deus quem os justifica. Quantos aqui foram justificados por Cristo Jesus por meio do seu sangue? Eu fui. Nós fomos. Então você percebe que todas as coisas, nos versos anteriores, todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, para que nós sejamos conforme a imagem de Jesus, colocados na forma de Cristo. E no meio do processo, pode acontecer que inclusive pessoas se levantem, ou circunstâncias se levantem, ou até mesmo o diabo se levante, para te acusar. Mas você foi predestinado, escolhido por Deus. Escolhido por Ele. E se alguma acusação vier sobre a sua vida, porque a acusação, não sei se você sabe, ela te paralisa. Ela produz medo. Ela te faz pensar, será que Deus me abandonou? Será que se eu orar agora, Deus vai me ouvir? Será que Deus vai responder minha oração? E as coisas apertaram aqui nesse país, para quem é imigrante, como é que eu vou fazer agora? A Bíblia diz para nós que Deus faz o quê? Nos justifica. Deus nos justifica. Ele é o nosso justificador. Que diremos, pois, verso 31. Volta um pouquinho. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, quando você passar por um problema, você tem que lembrar desses textos aqui. Primeira coisa que você tem que lembrar é que todas as coisas cooperam para o nosso bem. No meio do problema, declara isso, todas as coisas cooperam para o meu bem. No meio do problema de casamento, declara todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Deus vai reverter essa situação, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai expressar Cristo através de mim aqui nesse relacionamento. Então, quando você passar por um desafio, uma dificuldade, todas as coisas cooperam para o meu bem. Segunda coisa que você tem que lembrar é que você foi escolhido por Deus. Terceira coisa que você tem que lembrar é que se o Senhor é por você, que problema, ou que coisa, ou que enfermidade, ou que situação pode ser contra você? E se no meio da situação toda, você estiver debaixo de acusação, quem tentará acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Para aqueles que foram eleitos por Deus. Quem que vai intentar? É Deus que os justifica. Uau! Então você está protegido, filho. Você está guardado. Deus te colocou debaixo de uma armadura de proteção aqui. O Senhor te colocou debaixo de algo que é as suas asas, na verdade. É o Salmo 91, né? Nós estamos debaixo das asas do Senhor. O Senhor nos guarda no dia mau. O Senhor nos guarda diante de todas as circunstâncias. O Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Amém? Davi, ele tinha revelação disso. Abra o Salmo 23.
Davi, ele tinha convicção disso. Revelação e fé para crer. Só um comentário, eu me lembrei. Você tem que entender que Deus, ele não faz parte do problema. Ele faz sempre parte da solução. Muitas vezes eu já ouvi irmãos falando, olha, meu filho estudou para medicina, mas Deus não quis que ele passasse. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não faz parte do problema, Deus faz parte da solução. Sim, pastor, eu estou com essa enfermidade, né? Eu perdi um órgão, eu perdi alguma coisa, porque Deus quis, para me ensinar algo. Muitos ensinam isso na igreja. Que talvez você está debaixo de enfermidade, porque Deus está te ensinando alguma coisa. Você bateu o carro, Deus está querendo falar com você. Você foi jogar a bola, machucou a perna, está vendo? Sua esposa te avisou, você não ouviu. Deus está querendo falar com você alguma coisa. Mas eu preciso te dizer, Deus não faz parte do problema, Ele não traz o problema para você. Deus é sempre parte da solução do problema. Sempre Ele é parte da solução do problema. Quem vai para o problema somos nós, sabia? Quem vai em direção ao problema muitas vezes somos nós. E, como eu disse, Davi, ele sabia muito bem disso. Olha o Salmo 23, todo mundo conhece esse Salmo. Olha o verso 1 do Salmo 23. O Senhor é o quê? Meu pastor. Você pode dizer, o Senhor é o meu pastor? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, nada. Nada nos falta, porque Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós. Verso 2 diz o quê? E Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você já imaginou um pasto verdejante? Pasto verdejante quer dizer que tem grama para comer para a ovelha. Pasto verdejante quer dizer que tem alimento. O seu pastor sempre vai te fazer repousar em pastos verdejantes. Sempre em locais onde tem alimento para você se alimentar espiritualmente. E descansar fala de você crer na obra concluída de Jesus, na obra consumada do Senhor Jesus. Próxima coisa, leva-me para junto das águas de descanso, mais uma vez. Próximo, verso 3. Refrigera minha alma, guia-me, Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Próximo, para aí agora. Os primeiros versículos é tudo o quê? Ele é o meu pastor, Ele me faz repousar, Ele me leva às águas. Então Deus sempre está te levando para onde? Para o problema? Não, Ele está sempre te levando para o lugar de descanso, para o lugar de provisão, do alimento espiritual, para o lugar onde você é guardado nas águas do Espírito, você é cheio do Espírito Santo. Esse é o lugar que Deus sempre está te levando, a ser a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Mas o problema é quando o eu entra em cena. E o eu é eu e você. E olha o que ele diz. Ainda que eu. Olha que Davi colocou o eu na história. O que aconteceu? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Você percebe que toda vez que o eu entra na história, nós vamos para o meio do vale. Então o vale pode ser evitado? Sim ou não? Claro, o vale pode ser evitado, dependa só do pastor. Te guiar, te conduzir, te levar. Mas na hora que você começa a querer decidir as coisas, aí o eu entrou na história. E quando o eu entra na história, nós vamos para o meio do vale. No vale. Mas a história acabou aqui? Não, Davi sabia disso. Davi conheceu a graça de Deus. Davi conheceu a bondade de Deus. Davi conheceu quem Deus é. A ponto de afirmar isso agora. Ainda que eu esteja no vale da sombra da morte. Ainda que eu esteja num vale que não tenha porta, não tenha escape, não tenha saída. Ainda que eu tenha feito uma bagunça. Ainda que eu tenha feito uma bagunça imigratória. Ainda que eu tenha feito uma bagunça em qualquer área da minha vida. Eu sei que o Senhor está comigo no meio dessa batalha. O Senhor está comigo no meio desse vale. Eu, por isso, não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara, que fala do quê? De disciplina. A tua vara que fala do quê? De autoridade. Né? O teu cajado me consola, que fala do cuidado do pastor. Você percebe que todos nós
somos tentados a ser como Davi, no versículo 4. Nós queremos decidir coisas, queremos fazer coisas, que aparentemente até parecem boas, mas o final delas não é bom. E nesse momento, o que você pensa? Mais uma vez, você pensa o quê? Nossa, será que onde eu falhei? Por que está acontecendo isso comigo? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu oro, eu jejuo, eu oro 3 vezes por dia, eu jejuo toda semana. Por que está acontecendo essas coisas? O problema é que é eu, o tempo inteiro fazendo. Se você não aprender a deixar o seu eu, e apontar para Ele fez, Ele me aceitou, Ele me abençoa com base na sua obra, não com base na minha obra. E o meu papel nessa história é só crer no que Ele fez e receber pela fé. Pastor, quando o senhor diz isso, está falando que não é para jejuar mais, e não é para orar mais? Não, estou falando isso, irmãos. Não, estou falando para você não usar isso como base para buscar o Senhor, para relacionar com o Senhor. Nós vemos então que quando o eu entra na história, nós vamos sempre para o vale. E o vale é um lugar que você pode evitar. O vale é um lugar que você pode não ir. Mas se você não aprendeu a decidir da maneira que Deus espera, infelizmente você vai ser levado a fazer uma bagunça. E muitas vezes nós fazemos bagunça. Na sua caminhada cristã, talvez diversas vezes você fez bagunça. E no momento da bagunça, o que nós pensamos? E agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Porque eu não consigo resolver essa bagunça. O que vai acontecer comigo agora? Eu não consigo limpar essa bagunça. E agora? O que vai acontecer? Será que Deus agora vai me ajudar? Talvez você crê, como seu pai e sua mãe te falavam, né? Talvez. Menino, você fez essa bagunça? Agora você vai arrumar. Talvez você crê nisso. Mas o problema é que você nunca consegue arrumar para deixar bem arrumado ou perfeito. Com Deus, Ele arruma a nossa bagunça de forma perfeita. Pastor, como que o senhor pode dizer isso? Adão fez bagunça, irmãos? Fez ou não? Claro que fez. Por que nós somos pecadores? Porque pecamos ou porque éramos de Adão? Por que nós éramos pecadores? A Bíblia nos ensina que nós éramos pecadores por causa de Adão. E como fruto, nós pecávamos. A raiz então estava onde? Em quem era o meu representante? Adão. E Adão fez uma bagunça enorme. Adão e Eva fizeram uma bagunça que dura até hoje. Bagunça grande. Mas na cruz do Calvário, Deus arrumou a bagunça deles. De forma perfeita. Sem que você precisasse adicionar nada. Mesmo porque você não tem condições de adicionar nada ao que Jesus fez. Então, nós vemos que a bagunça de Adão produziu, então, uma responsabilidade em Deus de fazer o quê? Arrumar essa bagunça. Ele não deixou ele para lá. Ele não deu, você pecou, agora acabou. Foi isso que Deus fez? Acabou com tudo? Não. Deus foi lá e matou um animal. Cobriu Adão e Eva com a pele desse animal, derramou o sangue desse animal, para anunciar para nós, de forma profética, que um dia Ele ia matar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e Ele derramou o seu sangue para nos redimir dos nossos pecados, e nos cobriu agora com a pele do Cordeiro, que é a justiça de Cristo. Por isso, quem intentará acusação contra aqueles? Contra os que são eleitos do Senhor. Quem que vai intentar? Se você já foi coberto pela justiça de Cristo. Então, muitas vezes, nós temos, no momento que a bagunça acontece, nós temos medo. Nós ficamos com medo. Nossa fé paralisa. Nós passamos a não ter fé para enfrentar os problemas. Muitas vezes, nós ficamos paralisados, esmorecidos. Mas eu preciso te reafirmar hoje.
Mesmo que você tenha feito uma bagunça, Deus vai arrumar a sua bagunça. Deus vai arrumar a sua bagunça. E existe uma lógica no céu. A lógica do céu está descrita para nós na palavra onde ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente com o filho todas as outras coisas? Preste atenção. Qual que é a coisa mais importante para o Pai, para o nosso Deus? O Filho, Jesus. Você crê que o Pai ama o Filho, Jesus? Sim ou não? Sim, é a coisa mais importante para o Pai. E a coisa mais importante para o Pai foi dada a mim e a você de graça. E Ele pagou um preço grandioso. Um preço que homem algum poderia pagar. Por mim e por você. Naquela cruz. Ele foi morto. Foi crucificado e morto. Por causa do meu e do seu pecado. Ele não precisava fazer isso, mas Ele fez. E Ele fez isso para quê? Para nos salvar. E qual que é a lógica então do céu? Se Deus já deu o Filho, o que é arrumar essa bagunça? Se Deus já deu o Filho, o que é transformar essa situação? Se Deus já deu o Filho, o que você está esperando para pedir outras coisas? Que Ele também vai te dar juntamente com o Filho, que é a coisa mais importante. Então a lógica bíblica e a lógica do céu é: eu já te dei $1 bilhão, só uma ilustração. Você está me pedindo 100? O que é $100? Comparado com $1 bilhão que eu já te dei, é nada. E se eu tenho $1 bilhão para te dar, é porque eu sou muito rico. E se você me pedir $100, $100 para mim é nada. Toma. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Essa é a lógica do céu. Você tem que aprender então a orar de acordo com a lógica bíblica. Aprenda a pedir coisas que você não merece. Aprenda a pedir coisas que você não merece. Essa é a lógica bíblica. Normalmente, quem vive na religião, no legalismo, o que ele faz? Se ele tem um grande desafio pela frente, ele confia em quê? No tanto que eu vou fazer. Então, este diz o quê? Essa semana vai ter uma oferta de trabalho, uma porta de trabalho que está acontecendo para mim aí. Então, a partir de hoje, eu vou começar a orar, vou começar a jejuar, se alguém me pedir alguma coisa, eu vou ajudar, porque assim Deus vai me ouvir. Já ouviu isso em algum lugar? Talvez você mesmo já disse isso. Talvez você mesmo já fez isso. Eu já fiz isso várias vezes. Nós estamos sozinhos. Mas isso tudo depende de quem? De mim. E quando eu entro na história, nós vamos para o vale. Você tem que voltar a falar diretamente com o Senhor, porque depende dele, não de você. Nós vemos então que quem age assim, infelizmente vive frustrado. Porque Deus não pode te responder. Porque se Ele te responde, Ele vai reafirmar essa crença errada que você tem. Mais uma vez, pastor, o senhor está dizendo que nós não temos que jejuar e orar? Eu pergunto para você, você tem que comer? Alguém aqui tem que comer? Alguém aqui tem que beber água? Isso é uma lei que colocou sobre você? Comerás todos os dias, ao meio-dia, é isso? Sim? Beberás água 5 vezes por dia, 500 ml em cada vez. É isso? Não. Você faz isso por quê? Porque primeiro, você sente prazer? Quantos aqui gostam de comer uma picanha? Aleluia. Quantos aqui gostam de doce? Tem uma irmã aqui que faz um doce que eu vou te falar. Faz um bolo, né? Uns brigadeiros. Chafim, né? Como é que é o nome da empresa? Chafes. O melhor brigadeiro que eu já comi na minha vida. Irmãos, comer dá prazer. Comer é bom. Sim ou não? Então, você deveria olhar para a oração da mesma maneira. Orar para você é igual comer. Dá prazer. Orar para você não é obrigação. Não, só faz parte de você agora. Porque você agora é de outra natureza. Então orar para você é algo natural também.
Então toda hora você vai estar orando. Senhor, me abençoa nessa situação. Senhor, intercede aqui nesse lugar. Senhor, coloca a tua mão aqui, Pai. Oh, Pai, obrigado por esse dia. Então, oração para você é algo natural. Não é moeda de troca. Oração não é moeda de troca. Jejum, por sua vez, também é a mesma coisa. É o mesmo que beber água. Quando você jejua, você na verdade está se enchendo do Espírito Santo de Deus. Bebendo as águas vivas. Então, isso é porque faz parte de você agora. Não é uma obrigação, nem em moeda de troca. Lembre disso. Então nós jejuamos e oramos sim, mas pelas motivações corretas. Não para trocar com Deus diante de uma necessidade. Porque eu confio em Deus diante das necessidades. Como que eu confio? Crendo que o que Jesus fez na cruz é suficiente. É suficiente, acabou. Ele mesmo disse lá na cruz, está consumado. Se você voltar um pouquinho antes, ele diz lá no Getsêmani, Senhor, Pai, se possível, não fala Senhor, ele fala Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que ele está dizendo ali? Pai, se tiver outra maneira, do Paulo, do João, da Maíra, se tiver outra maneira desses homens serem salvos, não permita que eu beba esse cálice. Mas se não houver, seja feita a sua vontade. Deus sabia que não tinha como você se salvar pelas suas próprias obras? Sim. E Jesus repete essa oração mais 2 vezes, por 3 vezes ele faz essa oração, para mostrar o quê? Que se houvesse alguma maneira para o Pai te salvar, que não dependesse de Jesus, ele não teria matado Jesus na cruz do Calvário. Então, se ele fez isso, é porque não tinha jeito. E se não tinha jeito, na cruz, ele pagou todo o preço. E no final da cruz ele diz, acabou. Está consumado. A bagunça começou a ser resolvida agora. A bagunça de Adão está sendo resolvida agora. E dando agora uma nova vida para cada um deles. Então, se Jesus fez isso na cruz, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela nossa condenação, o que dirá na bagunça que você fez no seu casamento? O que dirá na bagunça que você fez nos seus negócios, nos seus investimentos, com o seu dinheiro, talvez na criação dos seus filhos? Deixa eu te dizer uma coisa, há esperança hoje ainda para você. Há esperança hoje ainda para você. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que você tenha boas expectativas pelo que o Senhor vai fazer. Um outro exemplo que eu gosto de usar, onde Deus arruma a nossa bagunça, é o exemplo de Abraão. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas a Bíblia nos mostra que em determinado momento, Deus chama Abraão, ele fala o quê? Sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para um lugar que eu te mostrarei. A Bíblia diz que então Abraão seguiu a voz de Deus. Nós somos aqueles que fomos chamados por Deus também, e nós seguimos a voz do Senhor. E a Bíblia diz que em um determinado momento ele estava andando naquela terra que Deus iria lhe dar por herança. A Bíblia diz que houve crise na terra, fome. E a Bíblia fala que nesse momento Abraão decidiu descer para o Egito. Geografia bíblica não está lá por um acaso. Egito representa o mundo. Descer fala de lugares baixos. Esse foi um lugar baixo na vida de Abraão. Esse foi um lugar muito ruim na vida de Abraão. É o lugar aonde ele agora vai fugir daquilo que Deus tinha para ele. Ele, ao invés de buscar o Senhor no meio da crise e falar, Senhor, o Senhor que me trouxe aqui, eu creio que das tuas mãos vai vir o meu sustento. Não é o clima que vai definir o que eu tenho, mas é o Senhor que define o que eu tenho. Ele não fez isso. O que ele fez? O que era mais fácil para ele. Então, vou ilustrar para os dias de hoje. A imigração bateu lá e ele fugiu. Ficou com medo e fugiu. Ao invés de crer que o Senhor é poderoso para fazer algo. Ao invés de buscar o Senhor. Isso também pode ser comparado, aplicado na sua vida, com você o tempo inteiro querendo dar solução para os seus problemas.
Então você está com problema financeiro, você pega ali e tenta resolver de um jeito, tenta resolver de outro. Você está descendo, você está buscando o lugar errado. Tem que buscar no Senhor. Ele é o lugar alto. A Bíblia diz então que Abraão fez o quê, irmãos? Ele desceu para o Egito, porque no Egito não havia fome naquele momento. Ele foi para o lugar que ele achava que seria melhor, para a família dele. Chegando lá na imigração do Egito, a esposa dele, já idosa, viu? Ele combinou com ela, olha, você é minha meia-irmã. Porque ela era meia-irmã dele, de fato. Mas se perguntarem, fala que você é minha irmã. Porque assim eles não vão me matar. Veja, olha que lugar baixo que ele foi. Então, primeiro, ele sai do propósito de Deus. Ele sai do plano de Deus. Segundo, ele desce, vai para o lugar mais baixo. Terceiro, o lugar que ele vai é o Egito, o mundo. É o crente desviado lá no mundo. Quarto, ao chegar na imigração, mente. Quinto, ao mentir, o que acontece? Perde a esposa, porque a mulher era bonita, mesmo idosa, ela era muito bonita. E o rei, o faraó, pegou e falou, esta mulher, eu vou casar com ela. Pode trazer ela para o meu harém. Veja. Que bagunça. Perdeu a esposa, colocou a família numa enrascada, acabou com tudo. E aí, o que você pensa dessa história? Merece. Agora ele tem que se virar. Não é isso que a gente fala normalmente? Axé bom. Viu o que ele escolheu? É o axé bom, para ele aprender. E você acha que assim aprende. Você acha que é assim que Deus te trata, inclusive. Deus não te trata da mesma maneira. A Bíblia diz para nós como que Deus tratou Abraão. E se você tiver a curiosidade de ler, depois você pode pegar o esboço lá no grupo. Você vai ler os textos de Gênesis. Você vai ver que primeiro Deus aparece para Faraó. Quem que fez o problema, irmãos? Abraão. E Deus está falando com quem agora? Faraó. E ele fala com Faraó. E se percebe também que começou a acontecer pragas lá no Egito. E eles perceberam que era por causa da esposa de Abraão, que era irmã. Em algum momento, eles percebem que tem alguma coisa errada. E eles restauram a mulher para Abraão. O faraó pega e faz o quê? Dá ovelhas, gados, servos e servas para Abraão. E o cara vai embora do Egito rico. E Deus tratou com ele. Aí você fala assim comigo, tem alguma coisa errada no universo. O cara falhou, o cara mentiu, o cara... E aí Deus vai lá e não faz nada com ele. Pune é o povo do Egito, pune é o faraó, e o Abraão que mentiu, que enganou. Esse está tudo bem com ele. Tem alguma coisa errada. Essa Bíblia sua está errada. Está escrito na Bíblia, irmãos, eu não estou inventando não. Tá? E Abraão não fez isso uma vez, ele fez duas. Preste atenção. Como que Deus foi arrumar a bagunça de Abraão? E por que Deus arrumou a bagunça de Abraão? Porque Abraão, ele foi justificado pela fé. Como que você foi justificado? Pela fé. Por obras? É porque você comportou bem que você foi justificado? Não, pela fé. Então, a primeira convicção que você tem que ter é que no dia que você estiver no meio de uma bagunça, Deus, que te justificou pela fé, como justificou Abraão, vai resolver sua bagunça também. A segunda coisa, o segundo exemplo que nós vemos, é o exemplo de Paulo, o apóstolo Paulo. E eu vou ousar dizer aqui, uma opinião, normalmente eu não dou minha opinião, mas eu vou ousar dizer que o apóstolo Paulo ele saiu do plano de Deus em um determinado momento. Da vontade de Deus em um determinado momento. E por causa dessa escolha dele, ele foi levado para o vale da sombra da morte. A Bíblia diz que, em um determinado momento, o apóstolo Paulo, que era apóstolo dos, alguém lembra? Gentios. Gentios é o povo de Jerusalém? Não, gentios são os outros povos, que não são povos, que não são judeus. Esses são gentios. O apóstolo Paulo era apóstolo dos gentios.
Mas em um determinado momento do seu ministério, ele decidiu que ele ia lá para Jerusalém. E nessa decisão, no meio do caminho, Deus enviou um profeta, chamado Ágapo. E falou para ele, olha, amarrou ele e falou, olha, do mesmo modo que eu estou fazendo com você, farão com você também lá em Jerusalém. Em outras palavras, não vá. Não é o lugar para você. Deus enviou um profeta. Só que o apóstolo Paulo, por amor aos seus patrícios, aos seus conterrâneos, porque ele queria anunciar Cristo para os seus também, ele foi para lá. E ao chegar lá, que confusão. Foi apedrejado, foi preso, ele apelou para César, foi levado então de navio, e aí então pegou o navio, e o navio, irmãos, afundou. E eles ficaram lá no mar durante um tempo, até chegar numa ilha chamada Malta. Ao chegar na ilha, eles foram fazer fogueira, porque estava frio. E aí, ao pegar os gravetos, uma serpente veio na mão do apóstolo Paulo e picou. Uma serpente daquela ilha que as pessoas que ali moravam sabiam que se ela picasse alguém, mataria aquela pessoa depois de um tempo. Aí você pode pensar, meu Deus, que história terrível, né? Imagina eu te contar essa história. Olha, irmãos, eu fui lá para Israel, e lá eu fui preso. E depois de ter sido preso, eu fui trazer de navio. E na hora que eu estava vindo do Oceano Atlântico, o navio afundou. Eu fiquei à deriva muitos meses ali, ou muitos dias à deriva, até chegar numa ilha. E lá na ilha tinha um povo lá morando. E esse povo, então, foi nos receber. Mas eles nem fizeram uma fogueira para a gente. Então eu fui lá e fui fazer a fogueira, porque a gente estava com frio. E na hora que eu fui pegar o graveto, veio uma serpente e picou minha mão. E a serpente era uma serpente que se picasse, matava. Veja, que história, que bagunça. Sim ou não? Sim. Mas mesmo no meio da bagunça, Deus guardou a vida do apóstolo Paulo. E arrumou a bagunça. Porque você vai ver que depois que a serpente picou a mão do apóstolo Paulo, as pessoas que moravam naquela ilha disseram, viu? O que aconteceu com ele? Ele fez alguma coisa contra os deuses, porque ele sobreviveu do naufrágio, mas Deus, os deuses são justos, a mão dele foi picada, e ele foi encontrado pela morte. Qual que era a doutrina dos bárbaros, ou daqueles que habitavam naquela ilha? Faça o bem, que você vai ser recompensado. Faça o mal, que aí o problema vai vir atrás de você. Essa é a lógica de toda a religião do mundo. Comporta bem, que Deus te aceita. Comporta mal, papai do céu não gosta. Essa é a doutrina de toda a religião do mundo. Mas o cristianismo não é assim, filho. O cristianismo não é baseado no seu comportamento. O cristianismo não é baseado em você, é baseado unicamente em Cristo. Quando você tem revelação disso, olha para Ele, a Bíblia fala que você é transformado à imagem e semelhança dEle. Então, você quer comportar bem? Olha para Ele. Você quer ser transformado no seu casamento? Olha para Cristo. Você quer expressar Cristo em todas as áreas da sua vida? Olha para Ele, porque sem ver Ele você não vai conseguir expressar. E ver aqui é ter revelação dEle, revelação da palavra. A Bíblia fala então que o apóstolo Paulo não morreu, picado pela serpente. E o povo da ilha, então, viram que a doutrina deles deu errado, porque não aconteceu o que eles estavam prevendo. Disseram outra coisa. Falaram que ele era um Deus. Por isso que ele não morreu, ele era um Deus. E queriam adorá-lo. E o apóstolo Paulo falou, não, sou homem como vocês. A Bíblia diz que haviam enfermos naquela ilha, pessoas doentes. E é um dos únicos lugares no Novo Testamento que diz que todos os enfermos foram curados. Que bagunça foi transformada, hein? Uma bagunça terrível, de uma decisão errada, foi transformada num grande avivamento na ilha de Malta. Deus é bom. Ele é tão bom que não depende de nós. Depende só dele. Você tem que só ousar crer que Ele é poderoso para arrumar a sua bagunça. Vamos ficar de pé.
Sabe, eu não sei em que bagunça você entrou, mas Deus vai arrumar a sua bagunça. Alguns perguntam nesse momento, né? Pastor, não tem mais colheita então? Porque aquilo que nós plantarmos, nós vamos o quê? Semear. Aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Não tem mais colheita para nós então? Então, se eu fiz algo ruim, eu não vou colher algo pior? Você tem que entender isso, filho. O princípio da semeadura e da colheita existe hoje ainda. Mas a colheita que Adão semeou, Jesus, na cruz do Calvário, levou ela. Se você plantar um grão de milho, você vai colher pelo menos em uma espiga 600 grãos. A colheita sempre é maior do que você semeou. Então, debaixo da lei, se você fizesse algo contra alguém, você ia receber uma colheita muito maior. Mas agora, em Cristo, a colheita de Adão foi levada. Mas a Bíblia fala que o Senhor também semeou. Vocês creem que Jesus semeou? E se Ele semeou, Ele também tem uma colheita. Você crê nisso? Sim ou não? E com respeito à colheita dele, o que Ele fez? Ele nos chamou para sermos os trabalhadores da sua lavoura. Então Deus hoje está colocando nas suas mãos a colheita de Cristo. Você está recebendo a colheita daquele que semeou a vida dele. Você está recebendo a colheita de Cristo. Então, existe sim semeadura e colheita. Não como na lei, mas sim de acordo com a nova aliança. Mas, preste atenção, pecados têm consequência. Não tem colheita mais, mas tem consequência. Então, por exemplo, se você mentiu, vai ter consequência. A consequência é perder talvez a amizade da pessoa, talvez é perder a confiança, a pessoa não confia mais em você. Se você traiu, tem consequência. Talvez o seu cônjuge não vai confiar mais em você, vai viver desconfiado. E talvez o cônjuge nem queira ficar mais com você. Se você enganou, tem consequência. Se você produz um mau testemunho, tem consequência. Então, não escolha ir para o vale da sombra da morte. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Os irmãos poderiam ministrar uma canção. E enquanto você está de olhos fechados, eu quero que você fale ao Senhor agora, assim como Davi falou ali no vale da sombra da morte a Ele diretamente, onde ele diz: Tu, Senhor, estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Eu quero que você fale ao Senhor nesse momento, fala: Senhor, eu não consigo resolver essa situação, eu não consigo dar solução para essa situação, mas eu sei que o Senhor é aquele que arruma a minha bagunça. O Senhor é aquele que muda as circunstâncias. O Senhor é aquele que faz com que todas as coisas cooperem para que eu expresse Cristo nesta geração. Pai, em nome de Jesus, transforma essa circunstância, transforma essa situação, transforma, Senhor, nós te pedimos. Coloca diante do Senhor, abre o seu coração agora, apresenta diante do Senhor agora os seus pedidos. Crê que Ele é poderoso para arrumar a sua bagunça. Mesmo que você tenha feito como Abraão, mesmo que você tenha feito como o apóstolo Paulo, o Senhor é poderoso para arrumar a sua bagunça, para transformar situações, circunstâncias. Antes de falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido
tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Estenda a sua mão. Deixa eu abençoar a sua semana. Pai, em nome de Jesus, eu coloco na tua presença a vida dos meus irmãos. Pai, eu peço para que o Senhor os guarde, os livre de todo o mal. Pai, que o Senhor possa levá-los a pastos verdejantes nessa semana, a águas tranquilas nessa semana. Pai, em nome de Jesus Cristo, que eles possam, Pai, ter revelação que eles foram escolhidos pelo Senhor, que eles são eleitos pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles possam ter revelação, Pai, que o Senhor é por eles, não contra eles. Pai, que eles possam ter revelação nessa semana que o Senhor já deu o seu melhor, que é Cristo. O Senhor já deu o que é mais importante, que é Cristo. O que dirá das outras coisas? Por isso, Pai Santo, eu declaro que essa semana é abençoada na vida dos meus irmãos. Declaro que eles experimentam do fruto do trabalho de Cristo Jesus nesta semana. Pai, experimentam da bondade, da misericórdia do Senhor, que certamente os alcançarão todos os dias, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos e nós estamos encerrados para a glória de Deus. Aleluia.